uma fé observável. Vamos orar um pouco mais. Esses são poucos minutos que nós vamos passar juntos, e eu desejo que Deus lhe ajude a ter uma ação prática de como viver. Senhor, nós declaramos na autoridade do nome de Jesus o teu favor e a tua bênção sobre todos nós que estamos aqui, sobre todos aqueles que estão em casa. E Senhor, no nome de Jesus, traz uma revelação fresca a cada um de nós nessa hora, no nome poderoso de Jesus, para vivermos. Nós queremos uma fé para vivermos no nome de Jesus. Amém? Eu quero ler com você o capítulo de Hebreus 11. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 6. Leia comigo todos juntos. Ora, a fé é a confiança daqueles... Desculpa, eu errei, vamos lá? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Uma outra versão diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos lá, versículo 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as ofertas dele, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Diga comigo: por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Vamos lá, toda a igreja agora. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Só as mulheres vão ler novamente, vamos lá? Sem fé deixa aí na tela. Você pode dizer amém? Irmãos, o autor de Hebreus resume no versículo 1 o que é a fé. Ela é a certeza daquilo que eu espero, e ela é a prova de uma coisa que eu não vejo. Uma certeza daquilo que eu espero é fé, e a prova de uma coisa que eu não estou vendo. Mas ele passa o capítulo inteiro dizendo o que é fé. Ele conceitua, e ele vai passando o capítulo inteiro descrevendo o que é fé. Por isso, ele vai dizer no versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele diz: quem dele se aproxima, diga comigo, eu, precisa crer em duas coisas. Primeiro, precisa crer que ele existe, e a segunda, que ele recompensa aqueles que o buscam. Diga comigo: eu creio que ele existe, e eu creio que ele recompensa aqueles que o buscam. Isso é fé, viu, irmãos? A fé é uma convicção, e ela pode habitar na mente. A gente diz coração, porque na Bíblia mente tem a ver também com coração. É fácil de definir, mas não é simples de a gente viver. Mas se a gente crê que ele existe, e você está aqui nesse culto, ou está aí assistindo em casa, é que você sabe. A segunda coisa é que ele recompensa aqueles que vivem por fé. Amém? Diga comigo: ele recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Ele existe,
e recompensa aqueles que o buscam. Por isso, irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, que a vida cristã tem 3 pilares, um tripé. 1 Coríntios 13. Vamos lá? Assim, vamos toda a igreja? Assim, permanece agora esses 3: a fé, a esperança e o amor. O maior desses, porém, é o amor. Então, o primeiro do tripé que sustenta a vida cristã é o amor, é a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir, Romanos 10:17. Ela vem pelo ouvir as coisas de Deus. A fé, irmão, não é algo que eu sou capaz de tê-la sozinho. Ela vem de Deus. É por causa dele que a gente tem fé. Por isso, irmãos, a fé é quando eu e você esperamos algo e acreditamos. Eu só espero naquilo que eu acredito. Eu só estou esperando aquilo que eu acredito. Para esperar, eu preciso acreditar. Diga comigo, eu preciso acreditar. E esse acreditar é resultado de quem está esperando. O texto bíblico, ele vai dizer o que é fé. E a vida cristã tem muitas manifestações. Muitas. Mas aqui, arrepiar não é fé, emoção. Chorar, como eu chorei no culto de manhã com essa canção. A fé com muita convicção. Ela é resultado, irmãos, dessa nossa relação com Deus. Mas ela é mais do que emocional, ela é mais do que sentimento, e mais do que uma filosofia, mais do que uma energia, como diz alguém, mais do que uma teoria. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Diz a palavra de Deus em Romanos 1:16: o justo viverá pela fé. A fé será um estilo de vida. E ele agora vai dizer o que é fé. Por exemplo, alguém fez uma pesquisa que 90% da população brasileira, ela diz que acredita em Deus. Mas, irmãos, não sei quantos por cento dessa população vive como se ele não existisse. E tem uma palavra muito dura na Bíblia, lá em Tiago 2,19. Tiago 2,19. Vamos lá? Vocês creem que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Olha o que diz o 20. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Irmãos, nós não podemos ter uma fé de demônios. A fé de demônios, ela crê no que a Bíblia diz que Deus é, ela crê no que Deus disse que pode fazer. Mas, irmãos, a Bíblia diz que os demônios creem que estremecem. Irmão, mas eles não obedecem. Diga: Senhor, eu rejeito essa fé de demônio. Aleluia. Irmãos, a fé, ela é uma ferramenta, como uma faca, como um facão, como uma espada. É uma ferramenta. E nós vamos usá-la no nome de Jesus. Nós somos o povo da fé. Aleluia. A fé é o nosso estilo de vida. E quando a Bíblia fala de Abel aqui, a Bíblia diz que
que a fé de Abel, irmãos, mesmo depois de morrer, a fé dele ainda fala. E eu creio absolutamente, você também crê, que a fé precisa alterar nosso comportamento. Às vezes a gente pergunta, o que é que Caim ofereceu, Abel ofereceu, o que Caim não ofereceu? Os dois foram cultuar, foi Adão e Eva que ensinou eles a cultuar. Não é porque um é sangue, não, irmãos. Cada um trouxe do que produzia, mas havia uma motivação no interior de cada um deles. E é impressionante, irmãos, que todas as vezes que um Abel agrada a Deus, um Caim se levanta. Diga misericórdia. Pois é, quando eu estou servindo a Deus, é possível levantar um Caim inconformado, porque não entende algumas coisas. Irmãos, fé é algo entre eu e Deus, mas por fora alguém precisa ver. Tem um psicanalista evangélico francês, já até morreu, Paul Tournier. Ele tem um livro, Culpa e Graça. Ele diz que há pessoas que têm o suficiente de Deus para sentir-se mal no pecado, mas não tem o suficiente de Deus para afastá-la do pecado. Tem o suficiente de Deus para sentir que é algo errado, que aquilo é pecado, mas não tem o suficiente de Deus para ser afastado do pecado. Se você está nessa categoria, irmãos, saia dela. O Senhor deseja libertar. Tem muita gente com essa fé de demônios. E a fé de demônios, lembre que o título da minha palavra é uma fé observável. A fé de um crente como fé de demônios não altera a vida. E a nossa fé precisa alterar. Eu sou agente de fé, eu construo com Deus, eu mudo a realidade crendo no que Deus é capaz de fazer. Como eu disse ainda agora, quando começou a adoração, Todo-Poderoso, esse é o nosso Deus. Eu lembro de processos da Lava Jato e outros processos que tinha crentes envolvidos. Um deles tinha 50 processos sobre ele. E aquele homem faz parte de uma igreja. Eu sei, irmãos, que é minoria, não é maioria. No nome de Jesus, o mal nunca vai nos dominar. Mas, irmãos, nós vamos buscar a Deus a cada dia, para que a fé que a gente crê seja a fé que a gente vive. Diga comigo, que a fé que eu creio seja a que eu vivo. Essa dicotomia, essa separação, esse antagonismo, essa divergência entre o que eu creio, afirmo crer, e a minha vida, irmãos, ela não vai glorificar Deus. Eu sei que a gente falha, sei. A falha, irmãos, não pode ser uma norma na nossa vida. Não pode, a falha, o erro, não pode ser a rotina, ele é uma exceção. Nós vamos falhar, mas não vamos permanecer ali. Eu sei que alguns de vós pode gerar escândalo. Eu lembro de uma ovelha, num dia de agonia, foram cortar a energia dela. Eu até descobri que agora mudou muito, né? Mandava um aviso e no dia chegou na porta, não tinha pago, cortava. Agora não, agora o homem chega com a maquininha, passa tudo quanto é de dinheiro, passa Pix, passa cartão, passa Bolsa Família e paga, né? Mas naquela época era diferente. Ou estava pago, ou não esperava, cortava. E na hora que ele chegou, ela já tinha dinheiro, e tinha umas 3 casas, tinha um comércio que pagava. E ela disse, moço, deixa eu vir aqui pagar. E ele disse, não, senhora. E o aviso chegou, e eu não posso esperar. E aí subiu na escada e cortou. Meu amigo, aquela crente só não chamou o homem de santo, tem de rapadura.
E logo depois eu cheguei na casa dela. Ela estava abalada, envergonhada. Ela não sabia quem era o homem, não sabia como descobrir para pedir perdão. Eu disse: será que o homem descobriu que a senhora era crente? Ele disse: não, pastor, não diga uma coisa dessa não, que estou morrendo de vergonha. Aquela, irmãos, era uma exceção na vida daquela mulher. Eu conheci a vida dela. O que é exceção na sua vida? O que é norma? A fé que eu tenho, irmão, para crer, é a fé que eu tenho para viver. A fé que está nas minhas convicções, na minha mente, ela precisa ser observável no meu comportamento. Amém? Lá em Lucas 5, tem algo extraordinário. 4 homens vieram trazendo um aleijado para Jesus curar. Fizeram um esforço enorme. Com muita dificuldade, não deixaram ele entrar na casa. Eles tiraram o telhado e desceram o aleijado até os pés de Jesus. E Jesus solta uma frase: vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé daqueles 4 homens. Olha aqui para mim. Jesus deseja ver sua fé de uma maneira prática. Aleluia. E que alguém veja a minha fé. Irmãos, eu sei que nós falhamos, mas para os dias difíceis, no lugar onde você chega, que você seja a resposta. E nesse mundo de eu, o centro, todas as mídias sociais, na sua maioria, a maioria de todos os influenciadores, é colocando o homem como centro. Irmãos, o cristianismo é Deus, é Jesus como centro, e a minha vida como resposta de obediência a Ele. O cristianismo, lá de João 3,16, porque Deus nos amou tanto, que deu seu Filho unigênito. O cristianismo é lugar de dar. Por isso somos uma igreja que cremos no poder da confissão, da renúncia, da restituição, de anular toda a herança maldita. Somos uma igreja que cremos que podemos ser vitoriosos pela cruz. E só vivendo a fé em Jesus é que nós vamos fazer com que alguém observe a gente. Irmãos, nós somos o exército que Deus conta que altere o comportamento de outras pessoas. Nós temos o diabo, o mundo e a carne. Diga comigo: o diabo, o mundo e a carne. Eles são nossos inimigos. Mas, irmãos, a vitória que vence o mundo, diz 1 João 5, é a nossa fé. Aleluia! Se você tem fé, você vai vencer. E a Bíblia diz que Abel, lá no versículo 4 de Hebreus 11, ele ofereceu um sacrifício superior ao de Caim, foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio de sua fé, ainda fala. Irmãos, nós precisamos de crente que continue vivo mesmo depois de morrer. Amém? Que alguém lembre. Eu conheço uma família que de vez em quando a filha mais velha diz: pela memória de minha mãe. Neguinho se aquieta ligeiro. Pela memória de quem me instruiu na fé. Pela memória de quem discipulou e investiu na sua vida. A fé de outros que talvez não estão mais conosco nos ajuda a viver o dia de hoje. A nossa fé, diga comigo, a minha fé precisa ser visível, observável, que alguém olhe para nós e perceba que nós somos homens de fé. Aleluia! Tire todo o argumento: ah, mas eu sou humano. Todos nós somos, irmãos. Abel também era. Abel, irmãos, não tem nada falado de Abel, mas está escrito: Abel tinha uma fé sem palavras. Aleluia! Uma fé sem palavras. Esse aqui é um dos primeiros heróis da fé
E é como se o silêncio de Abel, ele diz mais do que a ação de muitas palavras. Irmãos, e eu sei que talvez a gente diga, pastor, mas a gente não tem que fazer com a mão e com que a outra não veja. Essa discrição de afirmar quem nós somos, de não se mostrar, de não se aparecer, ela é do cristianismo. Mas irmãos, mas aquilo que é correto, bom, nós vamos fazer. Que alguém lembre que me conheceu, que lhe conheceu, e que saiba que é uma pessoa de fé. Eu sei também que a gente tem muitas pessoas tentando dizer como é que um crente se comporta, né? Nessa caminhada de muitos anos, já vi muita besteira. Ou que uma pessoa bota na cabeça, não é? Que um crente não pode fazer aquilo. Já escandalizei uma pessoa andando de bermuda, depois de um mutirão que nós fizemos de limpeza. Eu estava indo para algum lugar de bermuda e a mulher, o senhor é crente? De bermuda? Oh, minha filha, sou. Era o conceito daquela pessoa. Mas irmãos, ela pode ter algo errado, mas nós estamos falando daquilo que é correto. Deixa alguém chamar você de besta, deixa alguém chamar você de tolo, deixa alguém dizer, meu irmão, todo mundo faz, minha irmã, isso é a coisa mais comum do mundo. Você foi chamado para fazer a diferença. Aleluia. Eu tive uma ovelha, eu tenho ovelha ainda, essa mulher é ovelha minha, em uma das igrejas da Nova Aliança de Imperatriz, mas ela era da Ágape, e um dia ela disse para mim, pastor, eu tenho o melhor líder de célula da Imperatriz. Eu digo, Ele é um pastor hoje, um líder extraordinário. E já há 5 anos, irmã, e a senhora nunca lidera uma célula, não cuida de ninguém? Irmã, esse líder da célula está ruim. Não, pastor, não é meu líder, não sou eu. Eu digo, minha irmã, se todas as minhas ovelhas fossem igual a senhora, nós não tínhamos feito quase nada para Jesus. Que 5 anos, ouvindo todo domingo, e não alui, não cuida de ninguém. 2 anos depois, para piorar, eu estou num cartório fazendo alguma coisa lá, ela entra. Diz, pastor, estou aqui assinando meu divórcio. Eu digo, oxe, teu divórcio? Ele te traiu? Bateu em tu? Te ameaçou? Não, pastor, mas o homem é muito molenga, muito preguiçoso. Divorciando como se troca de roupa. Eu digo, graças a Deus, aqui no cartório eles não sabem que a senhora é crente, e nem que é minha ovelha. Ela olhou assim, minha irmã me ouvindo 7 anos, um bom homem, um bom pai para o neto que ela criava extraordinário, mas não era agoniado igual ela. Eu vou me separar. É normal se separar, mas você é do povo da fé, você tem uma regra, você tem um manual, você tem que ter algo diferente, irmãos. A nossa fé precisa ser observável. No dia que Deus visitar essa pessoa, ela vai lembrar que conheceu uma crente, ela vai lembrar que teve um amigo crente. Você pode dizer amém? No dia que Deus lhe visitar, ele vai lembrar que tem um crente. Amém? Nós vamos passar coisas, irmãos, que talvez você ache que ninguém está observando, mas está, viu, irmãos? O meu Pai que me recompensa. Lembre o que é que diz Hebreus 11:6. Eu tenho que crer que Ele existe e que recompensa aqueles que obedecem. Nós não estamos dando murro no vento não, irmão. Nós estamos caminhando para uma direção nova. Como eu tenho uma ovelha, nós não estamos batendo tambor não, irmãos. Nós estamos servindo a um Deus vivo. Nós não estamos, passando o tempo não. Nós temos um projeto para a eternidade, um projeto para estabelecer o reino de Deus, e Ele conta conosco.
A nossa fé precisa ser visível, observável. Aleluia? Não, mas Deus sabe da minha fé. Eu sou a crente aqui por dentro. Que conversa por dentro, menino? O por dentro tem que ter manifestação por fora. O por dentro tem que alguém ver. O meu professor de escola bíblica dominical, quando eu tinha 15 anos aqui, finado Duval, ele disse que um dia um crente criava-se muito porcos. Todo mundo criava porco. E um crente criou um porco e não botou a cerca direito. E o porco varou e entrou no quintal do vizinho e fez um escarcéu, acabou com tudo. O vizinho zangado matou o porco e jogou para o quintal do crente. O crente ligeiro sangrou o porco, tratou e pegou um quarto do porco e foi dar para o vizinho e foi pedir perdão. Dá um glória a Deus. Você dizia, eu ia matar esse vizinho. Aqui, irmãos, eu quero imaginar o constrangimento, ok? Irmãos, em nome de Jesus, a nossa fé precisa ser observável. Talvez você nunca imagine, mas vai chegar o dia. E se não chegar para nós, chega para outra pessoa. Um dia eu conheci um crente, ele era diferente. Eu sei, irmãos, que tem gente que quando ele não gosta da gente, ele diz, crente como tu, o inferno está cheio. Tu está dizendo isso que eu estou pegando no teu pé. Eu sei que tem gente que tenta culpar a gente. Tira os doidos, tira os neuróticos, mas fica os normais. Tem gente que vai ver a sua vida. Tem coisa que você não vai imaginar. Dos meus 15 aos 20 anos, foi a maior pressão que eu vivi como homem para pecar na área sexual. Eu trabalhava no fundo de um cabaré aqui, Imperatriz. Só tinha 2 mulheres, tudo era homem, então era terrível. Entre eles trabalhava o seu Wilson Mateus, dono da rede do supermercado Mateus. Ele era torneiro mecânico, nós trabalhamos na mesma empresa. Eu entrei de faxineiro virei chaveiro e logo fui para a seção de peças, vendedor, naquela retífica. Os anos se passaram, muitos anos depois, 25 anos, seu Mateus arrenda o Jussara, e nós estávamos alugados ao antigo proprietário, e eu marquei uma audiência com ele, para ele me dar algum tempo mais naquele local. E quando eu cheguei diante dele, que eu fui identificando quem eu era, ele disse, moço, tu é o irmão. Eu digo, e tu é o miúdo, que era o apelido dele. Quando ele disse aquilo que mudou tudo, começou a conversar, o Espírito Santo me disse, meu filho, a fé que ele viu há 25 anos atrás está valendo agora. Glória a Deus. Talvez ele dissesse assim, tu ainda continua o irmão safado? Sei lá. Tu ainda continua o irmão mentiroso? Sei lá. Olha aqui para mim. Deus é galardoador daqueles que Ele abençoa, ok? Deus é galardoador. Deus é galardoador. Aquela hora, a minha vida lá não atrapalhou. A nossa fé, irmãos, precisa ser observável. Seu filho, sua família, sua vizinhança. Nós estamos estabelecendo o reino de Deus na terra, e não é com pastor, nem com líder de célula. Não, irmãos, o reino de Deus é estabelecido com crentes. Diga comigo. É nós que vamos caminhar. Aleluia. Uma fé observável. A fé no nosso Deus, irmãos, vai nos fazer receber, e a Bíblia é o registro de tudo aquilo que Deus dá aos seus filhos. O foco da fé, irmãos, precisa ser alterado. Eu sei que algum de vós vieram a esse culto para receber, como eu também vim. Mas nós viemos aqui para receber, para poder doar. E o Senhor vai nos ajudar. O maior exemplo de fé, de obediência, de renúncia que nós temos, irmãos, foi Jesus Cristo.
a nossa fé precisa lidar com algo chamado egoísmo. O egoísmo. O que é para nós. Quando a fé nos leva a confrontar esse egoísmo. A maioria dos pecados, irmãos, nasce do egoísmo. Seja ele mentira, adultério, desonestidade, o que você... Nasce desse egoísmo, de eu querer receber. Em nome de Jesus, na maioria das vezes o egoísmo é a base do pecado. A nossa fé vem confrontar o egoísmo e nos fazer generoso. Há um pastor brasileiro de Belo Horizonte, e o filho dele estudava numa escola por princípios semelhante ao nosso ICE aqui. Um dos princípios da escola por princípios é generosidade. Então eles tinham uma tática de que um dia por semana os professores botavam as crianças para dividir o lanche, para ensinar generosidade. E aquele pastor, ele disse que naquele dia o menino entrou dentro do carro, não sei se o menino tinha 5 anos, 4, e ele diz: e o que foi, meu filho? Está assim de cara fechada? Você está zangado por quê? Ele diz: eu odeio esse dia. Você odeia? Você odeia hoje, o que é que você odeia? Eu odeio dividir meu lanche. Olha aqui, irmãos, é algum de nós. Eu odeio dividir meu tempo. Eu odeio compartilhar, eu odeio. Irmão, vamos crescer e vamos ser generosos. Diga comigo: a fé nos expulsa de nós mesmos. Vamos lá? A fé nos expulsa de nós mesmos. Ela tira o que tem de ruim dentro de nós. Egoísta, individual. A fé em Jesus nos faz alterar para agir diferente daquele garoto. Eu lembrei de manhã do meu, toda criança é meu. Uma igreja, 6 meses, fizeram uma experiência de só adorar com canções que não dissesse meu, minha, para mim, tentasse levar uma adoração para Deus. Irmãos, em nome de Jesus, cada um de nós, irmãos, talvez na obediência pense: o que é que eu vou ganhar? O cristianismo nunca trata para nós, irmãos, sempre é para alcançar alguém. Se você acha que a vida cristã é só para você, você está com a fé errada. A humanidade é o centro. Em Jesus, o centro sempre será outra pessoa. Em nome de Jesus, esse Abel levantou alguns Caim. E é possível que você levante algumas pessoas que questione você, que chama você de tola, de tolo. Mas irmãos, você já viu alguém homenageando Caim, botando o nome do menino dele de Caim? Esse aqui é meu filho Caim, já viu? E nem vai ver. Mas de Abel eu conheço muitos. Nós vamos marcar história com a nossa vida. Claro que tem um nome que eu estou lutando para um filho meu botar o nome de Raimundo. Não, pai. Bota em inglês, meu filho, Raymond. Não, pai. Que é outro sentido, é que o nome de velho. E eu gosto do meu nome, irmão, você não tem ideia. Raimundo é protegido de Deus, irmão. Que coisa bonita. Então eu sei. Estou esperando um Raimundinho, mas já estou curado. Não vai vir um Raimundinho, não. Lá nos Estados Unidos tem muitas avenidas com meu nome, né? Raymond, com Y. Eu digo: meu filho, tem umas avenidas com meu nome aqui nesse lugar. Vamos lá.
Diga comigo, a minha fé vai ser observável. Amém, irmãos? Irmãos, e nós fazemos para o Senhor. Como diz o pastor Márcio Valadrão, irmãos, a nossa alegria é poder saber que Jesus está se alegrando conosco. Diga comigo, eu quero fazer Jesus sorrir, eu quero que Jesus se alegre hoje. Diga, eu quero que Ele se alegre comigo hoje. Eu não sei como o céu computa, como o céu registra. O céu é uma realidade totalmente diferente, mas irmãos, nós temos a convicção que Deus continua construindo a história dos heróis da fé. O próximo herói da fé aqui depois de Abel é Enoque. De novo, não tem uma fé metafísica, contemplativa, mas uma fé prática. Diz, Enoque andou com Deus. De novo, a fé aqui não tem a ver com uma contemplação. A fé tem a ver com estilo de vida. A nossa fé precisa ser observável. A Bíblia conta a história de Eliseu, que passava e a mulher dizia, eu vejo que esse homem é um homem de Deus, vamos fazer uma casa para ele. Em nome de Jesus. Você já viu alguém que já mudou de casa 5 vezes imperatriz, e toda casa ela tem coragem de dizer para a gente, ei pastor, nunca tive sorte, só tenho vizinho ruim. 5 casas? Só pegou vizinho ruim? Ô irmão, vigia. O ruim é ela. Você só pegou patrão ruim até hoje? Tá algo errado, irmão. Todos os funcionários que você pegou, tudo é ruim, tem algo errado. Aliás, irmãos, quer ver uma empresa que o patrão é ruim? Veja se tem funcionários antigos lá. Tem alguém com mais de 5 anos naquela empresa? Sai todo dia, entra todo dia. Não precisa dizer nada não. Tem algo com o empresário. Vamos para cá. Diga comigo, a minha fé precisa ser observável. Tirando os loucos, tirando os neuróticos, tirando o sem juízo, que alguém olhe para a nossa fé e sabe que tem diferentes. Quem tem carro aqui, levante a mão. Quem tem carro? Ei, mas eu gostaria de andar com vocês. Irmão, de cada 3 ovelhas que eu ando, no mínimo uma é mau testemunho, que eu fico, o que é isso, irmão? E a mulher disse, eu sabia que um dia o pastor ia andar contigo. Irmão, o que é isso? Eu não estou falando do que a chuva produziu, do buraco não estou falando disso. O tempo inteiro, irmão, não dá uma preferência para ninguém, irmãos. Motoqueiro, se vacilar, passa por cima. Ele não é doido que ele me atravessando pela direita. Meu filho, eu fiquei muito animado para botar o símbolozinho da igreja nos carros. Não, irmão, estou desanimado. Meu amigo. E as pessoas vão conhecendo o símbolo da igreja. Isso aí é da igreja. Isso é crente, essa praga. Você não... Não, tira. E o medo que eu tenho desses carros ir para o motel. Não tem um homem safado que pega o carro da mulher e empresta para o outro. Igual eu tinha uma ovelha em outra cidade, que entrava os carros, ele trabalhava no motel. Ela era camareira e ele era porteiro, mas ele não era minha ovelha. Chegava os carros assim, a serviço do Rei Jesus. É muita falta de vergonha. A serviço do Rei Jesus. Olha aqui para mim. Em nome de Jesus, a nossa fé precisa ser observável. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, a gente vai criando filhos com normas, com regra, para quando ele crescer,
Ele saber que tem regra. Irmãos, e nossos filhos são mais inteligentes do que a gente. Então a Johanna era sempre argumentadora, e ela pequenininha, mas ela não sentava no banco da frente nem para andar um quarteirão. E ela dizia: pai, o que é que... Pai não, pai, o que é que tem? Você não tem 7 anos. Para trás. Pai, o senhor vai na casa da irmã bem aqui. Pai, o que é que tem? Para trás, Johanna. Agora a Johanna lidera jovens que vêm do mundo todo. Ela disse: pai, a maioria não sabe acatar ordem nenhuma, meu pai. Nunca teve alguém para dizer: minha filha, isso aqui não, isso aqui não. Quando não aprende, irmãos, a ter limites, como é que vai saber lá na frente? Em nome de Jesus, talvez seja pequeno para você, mas é grande amanhã. A pastora Maria Jesus disse: quando eu morrer, não vai demorar a morrer ainda, em nome de Jesus. Ela diz que meus filhos olhem para mim e lembrem: minha mãe confiou em Deus. A sua fé precisa ser observável. Aleluia. Parece que às vezes os nossos filhos não estão acreditando muito. Então, irmãos, eles estão vendo. Amanhã eles vão lembrar: meu pai, minha mãe, minha tia me disse isso. A nossa fé, irmãos, é como a de Abel, porque o nosso Deus é o de Abel. Aleluia. O nosso Deus é de Enoque. Em nome de Jesus, as circunstâncias do dia a dia não vão nos impedir de viver por fé nesse mundo tão conturbado, tão escuro, de tanta neutralização, de tanto relativismo, de que parece que nada é mais pecado. Nós somos o povo da fé, que temos uma regra, temos um costume e vamos agradar a Deus. A fé escolhe andar com Deus. Diga comigo: a fé escolhe andar com Deus. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus. Que além de Jesus, que vê a nossa fé, que é capaz de enxergar a nossa fé, e o dia que Jesus enxergou a fé dos 4 homens, não era uma fé para eles, construída para a vida deles, era uma fé para acreditar em alguém. Que Jesus esteja enxergando a nossa fé, porque Ele vai nos recompensar, e nós vamos estabelecer o reino de Deus. Em nome de Jesus, se coloque em pé.